quem aqui não viveu paixões, né? No mínimo, na puberdade, todos nós vivemos as nossas paixões e muitos de nós já começaram na infância, como foi o meu caso. Minha primeira paixão foi aos 7 anos de idade. Eu nunca nem soube o nome dela, mas era apaixonado. Mas paixão é um termo mais amplo do que simplesmente atração pela uma pessoa do sexo oposto, né? Entre praticantes de diferentes atividades, especialmente esportes, alguns falam da mosquinha azul. Você foi mordido por um mosquinho azul e aí você se vincula totalmente àquela atividade, né? Já vai fazer um ciclo previsível de envolvimento, enfim, uma paixão por algo. Música, algum tipo de esporte, enfim. Eu tive uma experiência em relação à paixão há uns 2 anos atrás, quando a minha filha, de 9 anos, estava apaixonada por um dos membros de uma banda de rock, chamada Os Rebeldes. Alguns de vocês talvez tenham filhos que também são apaixonados pelos Rebeldes. Os Rebeldes são mexicanos. O bom disso é que ela começou a aprender espanhol, né? E os Rebeldes viriam ao Brasil. E a minha filha fez questão que eu levasse para o show dos Rebeldes. E a coisa foi meio preocupante, porque em São Paulo, antes de virem a Brasília, tinha havido uma morte, as pessoas foram sufocadas, assim, teve gente que morreu no show. Então, acabei levando a minha filha, paguei super caro, nossa, me arrependi muito do preço que eu paguei aqui, mas fomos para a 6ª fila, na frente do palco, para que ela pudesse ver os Rebeldes. Não preciso dizer que naquele show, assim, a quantidade de adolescentes era um troço impressionante, era um mar de adolescentes. E nós estávamos na frente do palco e eu digo a vocês que nós não conseguimos ver os Rebeldes. Porque na hora, nem eu nem ela, porque na hora que começou o show que eles entraram, aconteceu uma histeria coletiva, uma loucura coletiva. As adolescentes todas se levantaram na nossa frente, as que estavam atrás vieram para frente. E a coitadinha não conseguiu ver 1 minuto sequer o palco dos Rebeldes. Aquilo me mostrou, foi uma aula de histeria para mim, né? Mas mesmo me mostrou um pouco de um lado da paixão, que é a obsessão, né? Enfim, é um tema tão importante que é surpreendente que ele seja tão pouco explorado dentro dos meios espiritualistas, vamos dizer assim. E eu chego a observar uma atitude até um pouco preocupante nesses meios em relação à paixão, né? Uma verdadeira oposição entre os espiritualistas e os mundanos. Os espiritualistas, aqueles que não se dão às paixões, né? Que se dedicam à vida ao superior. E os mundanos, aqueles que acham a espiritualidade uma coisa chata e sem graça e que a vida está justamente na emoção, na paixão. Eu acho que isso é uma visão perigosa, preocupante e falsa, né? Em primeiro lugar, porque essa separação ela é totalmente ilusória. Aqueles que se dedicam a uma caminhada espiritual inevitavelmente vão ter que se confrontar com paixões de diferentes tipos. E aqueles que sentem a vida pulsar, né, na paixão romântica por alguém, talvez não se deem conta que estão vivenciando uma experiência de um extremo potencial espiritual. Então essa dicotomia tende a confundir mais do que ajudar. E é importante salientar que algumas figuras têm conseguido ter um entendimento mais profundo desse aspecto. Entre eles eu cito o Krishnamurti, que tem um conceito muito interessante sobre o qual eu vou falar no final, que é o da paixão sem objeto. E um outro que eu gosto ainda mais, que é o John Elwood, que escreveu um livro brilhante, na minha opinião, chamado Em Busca de uma Psicologia do Despertar. Quem não leu esse livro, eu sugiro que leia. É a segunda vez que eu indico ele aqui. Esse livro ele faz uma conexão entre budismo, taoísmo e psicologia. Outra coisa notável no tema é que nos tempos que nós vivemos,
a paixão, ela se transformou num objeto de marketing, né? É evidente que ela há séculos vem fazendo parte da arte popular, apontando o anseio que todos nós temos pela vivência do amor, e o marketing se apropriou bem disso, de maneira que, falando num sentido geral, paixão na nossa cultura, ela, com cada vez mais frequência, ela vem sendo apresentada como a grande meta do existir, né? Enfim, a vivência de um grande amor, né? E essa ideia da paixão romântica, como a gente conhece hoje, ela os historiadores dizem que ela pode ser até localizada no tempo, que ela começa com a influência dos muçulmanos, especialmente dos sufis, que são muçulmanos de uma tradição que usa a arte como expressão espiritual e como caminho, né? Entre outros aspectos, isso apenas não resume o que são os sufis, mas tem um aspecto. E quando os muçulmanos invadiram a Europa, a influência dessa cultura foi muito forte. Então veio junto essa arte amorosa, a arte devota, o canto e a poesia dedicados a um ser superior, né? O amor apaixonado pela divindade. Na nossa cultura isso foi ganhando, foi sendo adaptado, né? E aí surge o que a gente chama de amor romântico por volta do século XII. Dizem os historiadores que lá, por Provença, na França, começa a aparecer o amor romântico, de uma forma que não era conhecida na história. Então ali, a mulher passa a ser a musa, né? Objeto da devoção e do amor muitas vezes inalcançável, né? Então o amor romântico ele se desenvolve como aquele sentimento de exaltação de uma pessoa, de uma mulher especialmente, que a ela são atribuídas todas as qualidades, e o apaixonado, né, canta e dedica sua vida e todos os seus pensamentos à louvação desse amor e à exaltação da figura amada, né? Como muitas vezes esses amores não eram amores consumáveis, né? Não eram amores consumáveis, eram amores por senhoras casadas. Toda essa amorosidade vinha sendo sublimada numa espécie de devoção, né? E dizem, o Elwood afirma, Freud já falava também, que essa sublimação da sexualidade acabou sendo, e da paixão, né? Acabou sendo uma força canalizadora da civilização, né? Nossa civilização se formando em cima dos sentimentos refinados, ou na direção de um refinamento de sentimentos, que vieram justamente por essa experiência. Mas, voltando um pouquinho, o que os sufis faziam, também os indianos faziam, também os cristãos faziam, né? Que é essa devoção apaixonada a um objeto divino do amor. E isso se constituindo como um caminho de purificação da alma, onde o devoto vai largando todas as suas preocupações egocentradas para ser cada vez mais parecido com o seu objeto de amor, para estar cada vez mais a serviço dele, né? Desejando ser a própria expressão do objeto de amor, e nessa caminhada chegando a ter experiências de êxtase, de sublimidade, a vivência do amor mais profundo e mais transformador. Mas também, isso é muito observável no Bhakti Yoga, também expressões apaixonadas, com arrobos de paixão, como se vê também nos bares, né? Assim, um sofrimento intenso pelo ser amado, uma ausência absoluta de sentido, a não ser na presença do ser amado, né? Então, é de muito tempo que o ser humano descobriu essa vivência. Uma vivência
do amor apaixonado que tem a característica de nos elevar do que a gente poderia chamar dos aspectos banais da vida, né? Ou da vivência banal de nós mesmos. Porque o que a paixão faz é acender dentro de nós uma luz, uma intensidade, uma sensibilidade, uma capacidade de perceber a beleza que em condições normais ela se expande para além do objeto do amor, né? Nós entramos em estado de paixão, tudo fica mais bonito. Na paixão tudo vai ficando mais bonito. Então, não é de se surpreender que a paixão tenha sido vista na nossa arte popular, especialmente, como a meta do existir, né? Vejam assim os poetas recentes que o Brasil teve. E nisso o Brasil é um país privilegiado nesse aspecto, privilegiado por ter tido poetas com uma sensibilidade tamanha que descreveram a experiência da paixão de uma forma que a gente pode se identificar e, se quiser refletir um pouco, não só viver, se quiser pensar um pouco, a gente pode, inclusive, desconstruindo o discurso dos poetas, entender que a paixão pode ser também uma grande limitação, né? Não só uma experiência de elevação da alma, uma experiência que nos coloca num outro estado mais elevado, mas que tem suas próprias armadilhas.